Estamos aqui hoje no programa Café com a Câmara, promovido pela Câmara de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Guarulhos. Hoje estamos aqui junto para conversar sobre administração e franquias com o senhor Sidney Lincoln Vitorino. Senhor Sidney, você pode se apresentar para a gente o que você faz, as suas atividades? Olá, Patrícia. Boa noite, em primeiro lugar, ou bom dia, boa tarde para quem está assistindo. Em primeiro lugar, gostaria de te agradecer o convite, para nós é uma honra. Eu me chamo Sidney Lincoln Vitorino, eu sou o coordenador do Grupo de Excelência em Franquias no Centro do Conhecimento no Conselho Regional de Administração de São Paulo. Essa é a minha atividade principal, sobre a qual você me convidou. Mas também no Conselho Regional eu tenho a responsabilidade de representação do Conselho aqui na cidade de Guarulhos. O Conselho Regional de Administração é uma atividade nacional. Nós temos o Conselho Federal e todos os estados têm os seus representantes conselhos. E eu estou ligado diretamente ao Conselho Regional de São Paulo. Eles têm igual que o CRC e o OAB, a gente pode buscar os inscritos, como que funciona essa parte? Exatamente. O Conselho Regional de Administração é um órgão que fomenta a nossa profissão do administrador aqui no país. Ela fomenta, regula, orienta, desenvolve os administradores e também fiscaliza. Essa é uma das atividades que também pertence ao escopo de trabalho do Conselho Regional de Administração. Semelhante a, como você disse, o da medicina, ao OAB, do advogado e todos mais. É a mesma coisa. E nesse caso, com foco exclusivo no administrador. E o administrador ele pode estar assinando que tipo de papéis para a empresa? Olha para você ver que interessante, A gente comenta bastante isso lá no Conselho. Se você precisar fazer uma prótese dentária, você precisa de um dentista. E se um dentista, uma pessoa que não é um dentista, for fazer esse seu tratamento, ele está passivo de todos os tipos de retaliações legais. Não tem direito exclusivo de ação. E a mesma coisa um advogado, a mesma coisa um médico. Todo profissional ele é ligado à sua instituição e ele precisa de uma certificação para atuação. No caso do administrador, é a mesma coisa. Qualquer atividade de administração que não seja de um administrador registrado, ela tem uma ilegalidade. Mas a gente trabalha, vive e mora num país onde nós somos reconhecidos mundialmente por sermos empreendedores. E aí, como é que a gente tem tantas empresas e sabendo que 99%, isso é número real, 99% delas são micro e pequenas empresas, mais da metade empresas familiares, e boa parte delas não tem um administrador nem na família, e nem assinando a documentação. Então, ao pé da letra da sua pergunta, qual a atividade de um administrador? Além de administrar, é só ele que tem autorização legal para assinar alguns documentos da empresa junto com o contador. Então, vamos supor, um plano de negócios, um business plan, é uma coisa que deve ser preparado junto com o administrador, até porque ele dá um norte do negócio. Sem dúvida nenhuma. O CRA tem esse papel de fiscalizar os consultores, nesse caso, que preparam essa documentação técnica. A gente não leva isso em conta, muitas pessoas fazem sozinho, muitas vezes estudantes universitários, alguns baixam da internet e desenvolvem e vão metendo as caras. Pega o modelo lá na internet. Pega o modelinho e vai metendo as caras. Esse é um perfil nosso brasileiro, a gente costuma dizer muito que nós fazemos e depois vemos no que dá. Então é muito comum, a gente tem diversos tipos de comércio, a maior parte tudo pequenininho, gerido pelas famílias, e as pessoas quando fazem de forma improvisada. Quando tem um material, um documento técnico formal, esse documento tem que ser elaborado por um administrador, ou revisado por um administrador. E neste caso, a gente considera administrador todo profissional formado em administração e registrado, porque antes disso, ele só é um profissional que tem formação em administração, ele é um bacharel, não necessariamente ele é um administrador.
Tá certo? Então, ele tem que ser assinado. Para ter validade técnica, esse documento tem que ser assinado. E por alguém registrado. Se alguém que não é registrado assinar, ele está passivo de uma fiscalização. E é muito importante para a empresa, porque ele dá um norte, né, de como que está a empresa, do que pode ser feito. Enfim, é o que norteia mesmo a empresa, até porque assim, as pessoas geralmente não fazem um cronograma, né? Mas uma empresa teria que ter um cronogramazinho, né, dos próximos 6 meses, de um ano, quando eles têm uma crise pela frente, né? E tudo isso é o administrador que vai pensar em que solução e como programar isso, né? Exatamente. O administrador é um profissional que ele é generalista, né, de formação, ele tem conhecimento em todas as áreas que é necessário numa empresa, desde inclusive das áreas tributárias, das áreas legais, de marketing, finanças. E esse profissional, ele tem capabilities para poder desenvolver um material, né, e fazer uma pesquisa de mercado e com uma somatória de dados, dar indicadores para a empresa de que se ela vai ter sucesso ou não. E nesse momento do planejamento, é óbvio que se ela tiver indicadores que sejam negativos ou pessimistas, né, que mostrem que a empresa está indo numa direção errada, você tem tempo para corrigir. É como no navio, né? Imagina que um piloto de avião ou um capitão de navio, ele tenha no seu radar que à frente haverá um iceberg ou uma montanha. Só que depois de visto no radar, ele vai dizer, vou continuar em frente? Seria uma loucura. Então, o administrador tem esse papel. Normalmente, nós planejamos as empresas para 5 anos. Né? Nós planejamos para 5 e com revisões trimestrais, semestrais, anuais. E a gente vai corrigindo esse passo a passo para que a empresa corra e transcorra dentro do percurso. E com velocidade suficiente e gestão suficiente para mudar a rota se necessário. Como haja visto, imagine que todas as empresas deviam estar planejadas, as que planejam, planejadas no mês de setembro passado, para os próximos 5 anos, e a gente tem uma pandemia que a gente não via há mais de 100 anos. Então, ninguém estava esperando, né? Pelo menos não lá em setembro, quando todo mundo já deveria estar com seus planos prontos, e teve que mudar a rota no meio do caminho. Né? Então, quem tem capacidade de fazer avaliação e tomar atitudes nesse momento? E de uma hora para outra, né? De uma hora para outra, de forma repentina. Então, o administrador, rapidamente, ele precisa juntar elementos, né? E formar uma nova opinião. E se você pegar um especialista, um contador, por exemplo, o conhecimento dele é bastante aprofundado, porém específico. Se você pegar um advogado, a mesma coisa. Então, qualquer profissional especialista, ele é específico. Já um administrador, ele passeia por todas essas áreas com tranquilidade. Né? E aí, geralmente, todo administrador se especializa depois disso numa área. Mas ele tem um conhecimento sistêmico. Então, ele está preparado para ter esse olhar panorâmico da empresa e para o futuro. Gerando ali possibilidades de acerto e erro e já maneiras de evitar, né? Melhorar garantir que esse nível seja alto de acerto. Foi muito difícil para as empresas e para dar essa assessoria às empresas, clientes suas, nesse momento da crise, porque foi uma coisa que ninguém estava esperando, né? E a gente também não sabe muito bem quando que vai terminar, né? Pois é. Nós chegamos a montar no CRA alguns webinars, alguns vídeos instrutivos, né? De acalento para o coração desses empresários, dessas famílias. E o meu papel foi exatamente falar sobre a estratégia para esse tempo. E eu exprimi uma opinião que veio do fundo do meu coração e que vem se construindo em outras bocas também. Eu acredito que nós nunca tivemos um momento como esse, né, em questões humanas, de saúde, relações e trabalho. Todavia, nós também nunca tivemos uma oportunidade de tanta introspecção simultânea. Para pensar. Nós nunca tivemos o mundo inteiro parado, né, em suas casas, escritórios, onde estivessem, pensando como é que eles iam cuidar dos seus negócios e suas famílias e de si próprio. Amanhã, depois de amanhã, né, para uma semana, para um mês. Como eu te disse, nosso hábito é planejar para 5 anos.
né? Como é que você planeja para 5 anos se você não sabe qual será a sua realidade amanhã ou semana que vem? Então, o que teve de interessante agora, né, e eu deixei isso bastante claro, é que nós tivemos sim grandes perdas financeiras, né? A gente não pode dizer que retroagiu, mas fugiu completamente ao que se havia planejado, ficou muito aquém. Mas, por outro lado, nós demos um grande salto em estratégia, porque mesmo essas pequenas empresas pararam para repensar seus negócios. Você pode ver que grandes empresas, né, nós tivemos hoje alguns anúncios de concordatas fora do Brasil, alguns no Brasil, né, de marcas consolidadas, no sistema de franquias, inclusive, né? E o que eu posso dizer é que essas decisões podem ter sido tomadas agora, mas não são por problemas que começaram agora, né? E o administrador que tomou essa decisão agora, com certeza ele teve a oportunidade de parar tudo e olhar. Porque é muito mais fácil você tomar uma decisão olhando uma fotografia do que olhando um vídeo. Você concorda comigo que em movimento você não capta tudo? Não. Né? Então, se eu te mostro uma fotografia e falo para você, olha, avalia aqui essa fotografia e diz para mim o que você acha, né? Seja qual for o aspecto, você vai ter um olhar muito mais prático em algo que está estacionado. E é essa vantagem que o administrador, ou empresário, empreendedor, ou a família, né? Se a gente olhar em todos os contextos, a gente teve essa oportunidade de pensar como é que a gente poderia fazer melhor. Às vezes aquilo que até estava fazendo bem, né? Não quer dizer que você estava fazendo mal, não. Mas como é que eu posso melhorar? E aí a gente teve, graças a Deus, né? Graças aos avanços tecnológicos aí que a humanidade conseguiu, a gente teve um grande suporte da tecnologia para transformar tudo aquilo que nós sonhamos, né? E estava engavetado, tudo aquilo que nós tínhamos anseios e vontade, mas talvez não estivéssemos preparados, né? Muita gente não tinha intimidade com a tecnologia, mas ela teve que tomar uma decisão imediata. Eu vou para frente de um celular, uma câmera, um computador, vou falar com o meu familiar, com o meu avô, com a minha filha, com o meu filho, que está lá no outro país, que está lá na outra cidade, ou às vezes até na casa vizinha, mas eu não posso sair de casa. Ou eu perco o medo, ou eu aprendo a mexer com essa tecnologia, ou eu vou ser completamente isolado. E aí o que a gente vê de interessante? As pessoas... Desculpa, antigamente era muito difícil a gente conseguir marcar uma reunião por Zoom, por WhatsApp. Hoje está se tornando uma coisa muito comum, né? Pois é. Provavelmente depois vai acabar persistindo, né? Sem dúvida nenhuma, é aprendizado, né? É muito bom, até porque o trânsito, né, de São Paulo para Guarulhos, ou mesmo dentro de São Paulo, o trânsito é muito grande. Então você consegue fazer muitas mais reuniões usando a tecnologia do que assim, indo pessoalmente. Sem a tecnologia. Né? Então, talvez tenha algumas coisas boas que toda essa pandemia vai trazer para a gente, que é esse contato mais virtual, que vai permitir a gente ter um horário mais flexível, né? Que antes era muito difícil, né? Sem dúvida, você vê. E até nas relações pessoais, né? Um exemplo prático, eu falava com minha mãe aos finais de semana. Hoje ela me manda mensagem na hora que dá na telha, me manda vídeo, né? Na hora que dá na telha eu respondo no primeiro momento de oportunidade. A gente continua assim, afastados, mas não separados. Exatamente. Nós estamos mais juntos do que estávamos, né? Agora, não necessariamente se tocando, mas a gente está, inclusive, nos vendo, coisa que nós não fazíamos com tanta frequência, né? E a gente vê uma quebra de fronteira de idades com tecnologia muito grande. Crianças usando a internet com facilidade, já era natural para eles, mas crianças cada vez mais novas, e idosos que não tinham a menor intimidade também fazendo isso. O ganho foi muito grande. Vamos chamar agora para um intervalo para os nossos comerciais. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15575 e 16590. Agora, sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Voltamos com o programa Café com a Câmara. Estamos aqui com o senhor Sidney Lincoln Vitorino e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre outra área
que o senhor conhece bastante, que são as franquias. Você pode me contar um pouquinho como que é a definição de uma franquia, né? E depois a gente entra em detalhes de como que elas estão aqui em Guarulhos. Pode ser? Lógico, com o maior prazer. Como você disse, é a minha especialidade. Lá no Conselho Regional, eu sou coordenador da área de franquias, já há 4 anos. E a franquia é um negócio quase como qualquer outro. E qual que é a peculiaridade da franquia? Ela trabalha num sistema de replicação por um padrão de identidade e por uma entrega de altíssimo valor. Ela trabalha sob um escopo de uma lei própria, né? E ela replica as suas unidades compartilhando esforços e recursos, né? Seja os recursos financeiros, seja os recursos humanos, recursos de tecnologia e assim por diante. Então, a peculiaridade de uma franquia é exatamente isso em relação a outro negócio. Mas ela é um negócio quase como qualquer outro, mas com acessórios de grande valor. Digamos assim que ele passa um pouco que o know-how que aquela empresa tem, junto com a marca, com tudo, para quem está contratando essa franquia. Então, de certa forma, ele tem um apoio desse know-how, dessa, enfim, do logo, de tudo que envolve a marca, para que ele possa abrir digamos que uma filial daquela empresa. Só que ele tem todo esse conhecimento que a pessoa da marca, da sede, tem e já está trabalhando. Adquiriu, e com isso a pessoa está um pouco mais blindada para o mercado. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Você foi na direção, no cerne, né? Um pressuposto do franchising é a transferência do know-how. E essa transferência do know-how, ela garante um maior nível de acerto para o franqueado, uma vez que o negócio já foi testado. Esse é um pressuposto básico, né? E quem adquire essa franquia, ele não tem 100% de certeza de sucesso, obviamente, que é um negócio, né? Mas, por outro lado, ele tem um nível de acertabilidade muito grande. E pelos números de sucesso que a marca já apresenta. Então, ele recebe essa preparação, esse know-how, e a gente tem 3 modelos de franquias, que é bem interessante comentar, as pessoas não conhecem muito. Tem um modelo de franquia que é a chave na mão, né? Você vai lá, olha aquela marca, você paga por ela, e na hora que a loja está a ponto de inauguração, ainda vai uma equipe, inaugura com você e te entrega um negócio para você tocar. São muito comuns. Porém, muitas marcas não gostam de fazer isso porque ela não conta com o comprometimento do franqueado durante a montagem do negócio. A maior parte das marcas trabalham com a aprovação do franqueado durante o processo, inclusive, de achar o ponto. Então, ele já mede o esforço do franqueado ali. Essas são as mais comuns, né? Onde você vai lá, investe seu dinheiro, recebe um treinamento e, junto com a equipe do franqueado, você trabalha a identificação do ponto, a montagem da loja, a reforma, tudo com suporte, né? Mas, sem dúvida nenhuma, com esforço bem grande do franqueado. E, nesse momento, já se mede o esforço, comprometimento, né? E o próprio franqueado consegue avaliar se é naquilo mesmo que ele quer estar. E aí tem algumas trocas, né? Por exemplo, algumas marcas perguntam para o cara, até nesse passo que nós chegamos, você está satisfeito? Você tem certeza que você quer avançar? Ainda há tempo para ele recuar. E outros modelos entregam parte do processo, né? Então está no meio desses 2 caminhos aí. Identifica o ponto e aí o cara participa da implantação. Né? São esses 3 modelos. E a gente tem os modelos de franquias de comércio, modelos de franquias de serviço e os modelos mistos, né? E a nossa própria lei de franquias faz vistas para outros 2 segmentos, que é as franquias normais, de qualquer valor que seja, acima de R$ 89.000. E tem as franquias abaixo, que são as micro franquias, abaixo de R$ 89.000. É um cálculo sobre um valor de salário, um montante de salários mínimos, né? E essas franquias abaixo de R$ 89.000, elas podem ser franquias, por exemplo, até de R$ 5.000. Né? Dali para baixo, a lei não faz vistas, mas a gente tem no mercado uma coisa chamada de nano franquia. Aquelas franquias de prestação de serviço, você trabalha de casa. Né? Então, você não tem investimento no escritório, propriamente dito. Mas é um negócio bastante rentável, muito mais seguro do que empreender sozinho, né?
para quem já tem ali uma vontade, um desejo de ter um capital para poder investir. E agora, com a vinda da pandemia que pegou todo mundo de surpresa, o que aconteceu com as franquias? Elas estão trabalhando iguais? Algumas empresas que têm franquias em shoppings, de repente, tiveram a empresa fechada por um bom período. Como que está hoje? Vamos falar um pouquinho mais de Guarulhos, né? Como que as franquias aqui em Guarulhos estão conseguindo sobreviver? Elas estão chegando em acordos com esses franqueados? Porque eu imagino que você está com a loja fechada e ter que pagar, de repente, eu imagino que sejam royalties, né? E são altíssimos os custos, né? Sim. Olha, Patrícia, quando a gente fala de franquia, a gente fala sobre o mercado nacional. Porque franquia é um negócio de capilaridade, né? Nós temos muitas vezes a sede aqui em São Paulo e o cara tem lojas em Manaus, no Acre, no Rio Grande do Sul, né? Do Iapoque a Chuí. Então essa é uma natureza da franquia, a capilaridade, a distribuição geográfica. Então raramente a gente faz uma análise pontual, né? E geralmente quando uma atitude é tomada, salvo alguma situação específica regionalizada, né? De uma determinada marca, um segmento, num lugar, normalmente aquilo que se faz numa rede faz para a rede inteira. Mas assim, o que eu posso te dizer é a nível nacional, e o que eu quero dizer em curtas palavras é que Guarulhos não foi diferente, né? Salvo abertura um pouco antes, ou fechamento um pouco depois de shoppings, etc. O que tem se feito nas franquias através das franqueadoras? E nós fizemos um estudo para isso. Nós temos um artigo científico que deverá ser publicado agora na virada do mês. Nós fizemos um estudo para ter essa certeza. Nós analisamos as 20 maiores franquias do Brasil e aí a gente conseguiu indicadores muito interessantes. A gente viu que as franqueadoras tiveram a atitude de negociar com os shoppings, né, as questões de aluguéis, que são o que mais preocupa, né, são os custos, que não são baixos mesmo. Então, a primeira atitude nesse caso foram negociar os valores de aluguéis. As franqueadoras separaram um time, né, para que fosse fazer essa negociação, porque muitas vezes o franqueado ele não tem essa possibilidade de fazer sozinho. Então, foram negociações muitas vezes coletivas e outras pontuais. Essa foi uma das primeiras medidas. A maior parte das franqueadoras negociaram seus royalties. Algumas delas abriram 100% mão do valor do royalty durante esse momento. Outras reduziram bastante. Outras postergaram, né? Mas, em suma, todas elas trabalharam de forma positiva, porque é um problema que se vive em conjunto, né? Não dá para a gente pensar que franquia, o franqueador pode sair bem e o franqueado sair mal ou vice-versa. Não tem como, né? Está todo mundo dentro do mesmo barco. Então, não dá para afundar só uma ponta do barco. Então, o franqueador já sensibilizado na situação e certo de que ele teria problemas, ele já tomou atitude para postergar esses royalties e negociar esses royalties. E justamente nessa parte de negociação, a gente ficou bem contente de saber da notícia que parece ser que agora, na nova lei, é permitido o uso, né, da arbitragem nos contratos de franquias, que antes não era. Exatamente. Então, conta um pouquinho sobre isso, que é uma notícia bastante boa aqui para a Câmara, né? Uhum. E até para que esses acordos, essas negociações possam sair um pouquinho mais rápido, né? Pois é. Nós temos no nosso grupo de excelência em franquias no Conselho Regional, profissionais, inclusive advogados também, que colaborou para a construção da primeira lei de franquias, né? E também agora colaborou para a construção da segunda. Isso nos trouxe muita felicidade. É óbvio, como bons brasileiros, a gente acha sempre que poderia ter sido melhor, né? Sem dúvida nenhuma, mas nada é tão bom que não possa melhorar. Mas essa foi uma dos grandes avanços que nós tivemos, né? Porque a gente sabe da morosidade de uma discussão num tribunal comum, né? E a própria lei sugere qualquer negociação entre franqueado e franqueador, né? Qualquer litígio, já numa câmara arbitral. Então, isso para a gente foi um grande avanço, porque já existia um movimento de conciliação nas franqueadoras, né? Já existia esse movimento, mas a gente não tinha isso respaldado por lei. E agora não, agora a gente tem. Então é um grande ganho, porque na maioria das vezes a gente sabe que não há ganhadores, né? Há pessoas que saem um pouquinho mais beneficiadas e outras um pouco mais prejudicadas, mas todos perdem no final, porque é muito dispendioso os investimentos, né? Ou despesas, propriamente dito, prejuízos.
e o desgaste é muito grande. E uma das coisas que as marcas se preocupam muito é com a imagem da marca. E dependendo do tamanho do problema, vira um escândalo, né? E quando a gente resolve isso dentro de casa, de forma amigável, isso é muito importante. Foi um grande ganho, um grande avanço da nossa lei, foi essa permissão e essa sugestão de uma solução na Câmara Arbitral. Isso vai ser muito bom, porque vai dar uma celeridade a todo o processo, né? Principalmente se eles vierem para a arbitragem, né? Agora eu queria te pedir as considerações finais, que você fale tanto da parte da administração como das franquias, né? Uhum. E que você deixe depois uma mensagem positiva aí, porque a gente está passando por um momento tão especial, né? Então Verdade. É sempre bom deixar... Único, né? Único. Assim esperamos, né? Que ele não volte a se repetir. Não tenha mais. Pois é. No mínimo, a gente, se voltar a se repetir, a gente vai estar um pouquinho mais preparado. Sim, então não será igual, né? Mas certamente poderá haver outros. A gente tem que ser otimista, mas preparados. Isso é um papel do administrador, viu? É reconhecer quando há riscos. Então o que eu posso dizer é o seguinte. Vamos falar do Conselho Regional. O Conselho Regional, com vistas para essa situação, essa necessidade de uma ação do administrador mais de perto, o Conselho Regional colocou em todos os municípios de São Paulo representantes do Conselho para fomentar o trabalho do administrador, né? Colaborar para que haja mais registrados, colaborar para que haja mais desenvolvimento, fechou parcerias com diversas faculdades para dar cursos gratuitos dentro do próprio Conselho Regional a partir da internet. Então, isso também aconteceu aqui em Guarulhos. E eu sou um dos representantes aqui. A gente começa agora no segundo semestre. Há um trabalho bastante ativo em parceria com as associações e com as universidades para fomentar esse trabalho. E quando a gente pensa no franchising, é muito bacana pensar que, pela experiência, o know-how que as franqueadoras têm, todas as empresas de Guarulhos que são franqueadas tiveram vantagens entre outras empresas que atuam sozinhas. Porque o poder de negociação é muito diminuído quando você está sozinho, né? Além de tudo, nós temos a própria ABF, Associação Brasileira de Franchising, que também labuta a favor do franqueado e do franqueador, né? A gente tem esse apoio. E são grandes as ações que os franqueadores fazem em prol do franqueado. E isso também, sem dúvida nenhuma, impactou em Guarulhos. E o que eu posso deixar de mensagem para todos, de mais importante, é o seguinte: a gente sempre tem que olhar o lado cheio do copo, né? Em todo desafio também há uma oportunidade. Enquanto alguns perdem, outros ganham, o que a gente tem que fazer é estar do lado de quem ganha. E como é que a gente faz isso? É planejando muito, é refletindo muito, é medindo bastante os resultados. Não dá para saber onde você vai chegar se você não mensurar isso, se você não analisar isso. A gente não consegue ir por erro e acerto. A gente tem que aumentar as chances com cálculos, com análise técnica, e isso só um profissional administrador é capaz de fazer, né? Tem observações que é impossível você fazer sem um administrador. Então, a mensagem que eu deixo é: contrate um administrador. Se estiver pensando em adquirir uma franquia, é um bom negócio, escolha com cuidado, use um parceiro profissional para te ajudar nesse sentido e cuide da sua saúde, porque acho que é o mais importante que a gente tem nessa hora que cuidar. E o resto a gente corre atrás. Muito obrigada, senhor Sidney. E finalizamos aqui o programa de hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Desejo sucesso e saúde para todos. Um forte abraço.